Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar aí, não é, aquele abraço para toda a turma lá, toda, não é, a equipe, a família Feal que está nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal. Mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui com vocês. E como sempre, que a gente possa ter aí uns momentos bacanas, ouvindo um pouquinho mais das palavras de nosso querido Mestre Jesus, à luz dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, e contando sempre, né, com a palavra inteligente, esclarecedora de Emmanuel, né, que nos traz aí essas mensagens, sempre partindo de uma passagem do Evangelho de Jesus. Muito bem. Vamos lá? E aí, então, nós vamos para o capítulo 52 aí de Caminho, Verdade e Vida, e tem a passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que é aquele corte que o Emmanuel faz lá no Evangelho de Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Você quer falar sobre isso ou eu vou em frente aqui, Edson? Então, só antes da gente entrar no que realmente Emmanuel traz para a gente, né, a respeito dos dons, se baseando aí nessa passagem de Tiago, porque assim, essa epístola de Tiago, e lembrem-se. E eu diria que, gente, que é mais do que ir lá na fonte, ir lá no Evangelho e dar uma lida, né? Porque você veja, é um versículo de um dos capítulos. O que é bacana? Ler tudo para entender do que se trata, qual é o contexto, né? O que estava acontecendo. E nesse caso, talvez é, é, lembrar algumas coisas que a gente, de novo, a gente tem o hábito de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é que nem isso aqui que Emmanuel fez. Ele pega uma passagem do Evangelho de Jesus, de um dos evangelistas, e vai discorrendo sobre. O Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, o que os espíritos superiores que trouxeram a codificação através de Kardec fizeram, né? Eles através de Kardec, não, codificada, né? Por Kardec, fizeram. Eles pegaram só a parte moral, né? Eles foram lá no Evangelho de Jesus, pegaram o que interessava em termos de moral, que é o que na prática realmente interessa para nós, e desenvolveram. Então, são passagens, não é o Evangelho todo que está lá. São algumas passagens de alguns evangelistas, etc., sempre com foco na parte moral. E essa epístola de Tiago tem umas coisas assim que são interessantes, porque na verdade a gente tem quatro, não sei se grandes ou os maiores, mas que foram escolhidos, né, para serem os evangelistas e que trouxeram o que aconteceu ali, né, com Jesus, que são Mateus, né, Marcos, Lucas e João, né? Esses quatro livros são os quatro, teóricos, em princípio, mais importantes do Novo Testamento, né? Mas ao lado deles, a gente tem aquelas cartas, né, que Paulo escreve, tá certo? Para e qual que é a grande diferença? Primeiro que esse Tiago aqui, muito provavelmente, não deve ser, não dá para saber exatamente, porque ele não diz, né? Ele se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? E escreve para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Essas 12 tribos, em princípio, é Israel inteira, né? É,
E esse Tiago aqui, muito provavelmente, não era o Tiago apóstolo, né? Filho de Zebedeu. Aliás, o que tinha mais ali era Tiago, né? É, é, e, né? Não era o Tiagão nem o Tiaguinho, tá certo? Apóstolos de Jesus. Muito provavelmente, esse Tiago aqui era um dos irmãos de Jesus, né? Que durante o período em que ele esteve conosco não acompanhava, nem acreditava muito, inclusive. Já ouviram falar que casa de ferreiro, espeta de pau, né? Que ninguém é profeta na própria terra, aquelas histórias, né? Quem conheceu o cara viu, como assim você é Messias? Tá maluco? Né? Você ouvi pequeno, né? Mas depois da crucificação, parece que as coisas mudaram, né? Isso não é muito dito, mas eu não sei se vocês sabem, Jesus teve irmãos, né? Maria teve, e José tiveram outros filhos. Na verdade, e o louco isso, né, gente? Só falam dos homens. Então, o nome dos irmãos de Jesus tá escrito, tanto Mateus quanto Marcos, eu acho, falam a respeito, né? Que são os irmãos consanguíneos. Agora, já das irmãs, ninguém fala nem o nome, mas é dito que elas existem, né? Então, parece que quem escreveu essa epístola aqui, esse Tiago que escreveu essa epístola, é um dos irmãos de Jesus, né? E aí, para além disso, ele vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E aí vamos ao texto, então, do Emmanuel, Nando. Vamos lá, então. Ele diz assim, ó: certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem Deus, sem que lhe conceda, a vida da terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze a tua parte que o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das relações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Então, na prática, o que que ele está dizendo aqui, né? Que essa coisa de dons, né? O que que a gente não pode esquecer? De acordo com os princípios fundamentais da doutrina, um deles, Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nosso Pai, nosso Criador. E segundo, a gente sempre volta nisso, somos espíritos imortais usando um corpo neste momento. Não somos corpos, estamos usando esses corpos. E estamos usando esse corpo reencarnados mais uma vez, para quê? Para nos tornarmos espíritos melhores. Na prática, Deus nos dá essas várias encarnações como novas possibilidades, novas páginas em branco que podem ser escritas por nós, inclusive com a bênção do esquecimento. Porque não lembrando o que aconteceu nas nossas relações nas encarnações anteriores, a gente consegue fazer o que nos interessa, que é transformar relações que um dia talvez não tenham sido muito boas em relações de verdadeiro amor. Na prática, é para isso que a gente está aqui e é por isso que nós estamos encarnados ao lado desses outros espíritos, né? Seja na família nuclear, seja na família que a gente escolhe, os amigos, etc. A ideia é
transformar essas relações em relações melhores. Se a relação no passado foi ruim, numa encarnação anterior foi ruim, e a gente lembrasse, ia ser muito mais difícil de conseguir transformá-la agora. Por isso a gente não lembra e por isso que a gente considera isso uma bênção. Não lembrar, não lembrando, ainda que exista um certo antagonismo, sabe aquela pessoa que você não vai com a cara e não sabe muito bem por quê? Na grande maioria das vezes existe um porquê, né? Que vem lá de trás. Mas nesse momento a gente não lembra. Para quê? Para que a gente consiga, né, gostar, transformar, melhorar a relação com mais facilidade. Quando a gente fala de dons, é assim. O que é um dom, né, gente? Ah, aquela pessoa tem o dom da música, né? Eu agora há pouco estava atendendo uma paciente que canta em coral, canta muito bem, por sinal. Então ela tem o dom da música, né? Outra pessoa que toca um instrumento. Ai, ele tem uma facilidade para o piano, né? Senta ali e é como se estivesse lembrando, nem parece que está aprendendo agora, né? Ah, o outro tem o dom das línguas, né? Consegue aprender outras línguas com muita facilidade. Ah, não, né? O outro tem o dom da matemática. O outro tem o dom na prática, gente. Se somos espíritos imortais, e imortal não é pouca coisa, porque imortal significa fomos criados em algum momento, mas temos a eternidade pela frente. Eternidade é para sempre, né? Eternidade significa para sempre. E não faz tão pouco tempo que nós estamos aqui reencarnando. Significa que a gente já teve várias encarnações, né? Neste planeta, inclusive. E se nós já tivemos várias encarnações neste planeta, concorda que ao longo, né? Tudo bem que tem aquele que não que desperdiça mesmo, não aprende droga nenhuma, não faz porcaria nenhuma, né? Vai encarnação, vem encarnação, vai encarnação e não aprende nada. Mas não, para a grande maioria de nós, em algum momento, todo mundo aprendeu alguma coisa diferente, né? E eu não estou falando de faculdade, de graduação, estou falando, sei lá, numa encarnação carpinteiro, na outra encarnação eletricista, na outra encarnação costureira, sei lá, tá certo, né? Mas a cada nova encarnação a gente vai aprender alguma coisa nova. E se você gosta de cantar, natural, veja, você é um espírito, você não é este corpo com X anos de idade, que aprendeu isso, que aprendeu aquilo, que fez isso, que fez aquilo, que tem como profissão isso ou aquilo. Você é o espírito. Se você, espírito, gosta de cantar, independente do corpo que você estiver usando, nessa encarnação, naquela encarnação, você vai continuar cantando. E quanto mais você canta, melhor cantor você será. Quanto mais você toca um determinado instrumento, mais competência você vai ter para tocá-lo. Então, se você vem fazendo isso há várias encarnações, não é dom, é resultado do teu esforço. Não é? Você quer aprender a falar inglês? Se você tiver aula de inglês todos os dias, né? Você com certeza vai ter um domínio. Se vocês partirem do mesmo lugar, pega você e um amigo e vão começar a estudar o inglês e ambos não sabem nada, tá certo? E vamos considerar essa encarnação, dependente de conhecimentos pretéritos aí. E vão. Tá, inglês não. Vamos pegar mandarim. Tá certo? Vocês vão os dois começar a aprender, porque vamos combinar que a probabilidade de encarnação, numa encarnação anterior, ter falado mandarim é menor, né? Então, vai passar do nada, vai começar do nada, ambos ao mesmo tempo, sem noção nenhuma de mandarim.
Se você tiver aula todos os dias e se dedicar todos os dias, um pouquinho, meia horinha que seja, a estudar mandarim, a falar mandarim, a ouvir mandarim, e o teu amigo faz isso uma vez por semana, concorda que daqui um ano a probabilidade de você ter um domínio muito maior da língua é enorme? Por quê? Porque você é mais inteligente? Não, porque você se dedica todos os dias, enquanto ele se dedica uma vez por semana só. Vale para o mandarim como vale para tudo. E se a gente pegar a nossa vida de verdade, que começou no momento em que fomos criados e vem até esse momento, tá, gente? Porque essa coisa de, quantas vidas você teve? Ah, não sei, muitas. Não, a nossa vida é uma só. Começou quando fomos criados por Deus, nosso Pai, e vai continuar pela eternidade, né? O que a gente faz é, ao longo dessa nossa vida, nós vamos usando vários corpos, nós vamos tendo várias encarnações, cada uma delas como uma oportunidade de aprendizado. Mas a vida nossa, enquanto espírito, que é o que nós realmente somos, é uma só. É ou não é? É igual um ano. Tem 365 dias, mas é um ano, é o mesmo ano, né? E por aí vai, tá certo? Então, isso que o povo fica dando o nome de dons, como se fosse uma coisa, Deus jogou para cima, você vai ser cantor, você vai ser instrumentista, você vai ser matemático. Não, nós, né? O que que Deus nos dá? A oportunidade de sermos o que quisermos. O que que Deus nos dá? A capacidade para sermos o que quisermos. Agora, se seremos ou não, depende de Deus? Não, ele já te deu o que você precisa. Agora se vira. É ou não é? Agora escolhe. Você pode ser qualquer coisa. E por que que a gente pode afirmar isso? Porque quem deu a capacidade foi Deus. Tá certo? Agora, é claro, de novo, vamos voltar àquilo que eu estava falando antes. Se determinada pessoa estuda todo dia, pratica todo dia, ouve todo dia, etc., não dá para comparar o desenvolvimento dele com a outro, com um amigo, que é uma vez por semana, que é uma vez a cada 15 dias, que é uma vez por mês, que começou e largou. Tá certo? Né? Não, não dá. Tudo na nossa existência envolve perseverança, né? E envolve dedicação, tá certo? Então, gente, se tem uma coisa que me chateia é a pessoa, não consigo. Como assim não consegue, meu? Como assim? Claro que você consegue. Mas por que que você... Para muita gente eu não digo isso, mas por que consegue? Porque foi Deus que te capacitou para conseguir, né? Vai querer me dizer que, que ele pisou na bola com você, falhou quando chegou na sua vez, né? Não, entendeu? Capaz, o que você pode não ter é vontade. Aí é outra conversa, tá certo? Se você não tem vontade, tá tudo bem também. Se trata da tua vida, né? Agora, dizer que não consegue, aí não, gente. A gente consegue tudo. E, pensando enquanto espíritos imortais, que é o que nós verdadeiramente somos, nunca é tarde para começar. É ou não é? Esses dias eu estava conversando com uma paciente. Tô muito velha para começar a fazer não sei o quê. Meu, tá maluca? Tá doida? Como assim tá muito velha? O pior de tudo é que você ouve uma pessoa falando isso e vamos combinar que tem 40 e poucos anos, né? Se tivesse 70, 80, até tem motivo para falar, né? Ainda que não esteja, ainda que tivesse 80. É, E aí ontem, eu não sei se vocês tiveram a chance de ver uma reportagem, não sei se é do Globo Repórter, de onde foi que eu estava vendo,
de uma senhora que ela está com 103 anos. E ela começou a nadar com 70. É muito legal pegar uma senhora dessa falando. Não, porque eu comecei a nadar com. E, tipo assim, sabe, campeã? Que aí é aquela história das provas para sênior mesmo e o caramba. Campeã, meu. Começou a nadar com 70, não sabia nem nadar. Foi fazer natação, começar a fazer natação com 70 anos. Começou a participar de prova, ganhou medalha, participa de campeonato. E aí vem feliz com 40 falar que não consegue? Tem dó, né? Tudo bem. Essa senhora é uma exceção, né? Ela é um exemplo a ser seguido. Ela é uma referência para gente quando você está meio cansado, quando você está meio com preguiça. É ou não é? Porque é muito legal, porque aí você pega uma senhora de 103 anos, lúcida, entendeu? Com a saúde em ordem, entendeu? Tudo bem que é nadadora, né? É esportista. Mas ela começou com 70. Ou seja, nunca é tarde, tá certo? Se você está aí na dúvida se começa ou se não começa alguma coisa, independente do que seja, começa, sabe? Até por sermos espíritos imortais. Na encarnação seguinte, você continua, meu. Você já vai começar na próxima encarnação mais na frente, entendeu? Porque vejam, chegar na condição de Jesus, que é o objetivo de todos nós, tá certo? Um dia todos nós vamos chegar na condição de Jesus. Por quê? Jesus, à luz da doutrina espírita, é um irmão mais velho. Qual que é a diferença de Jesus para nós? Por que que ele está tão à nossa frente? Por que que ele é tão mais evoluído? Por que que a gente considera ele como caminho, verdade e vida, como a nossa referência, como objetivo, como modelo a ser seguido, como objetivo a ser alcançado? Porque ele é mais velho, né? Ele já era espírito puro quando a gente foi criado, muito provavelmente. Tá certo? Ou seja, ele já está há muito mais tempo batalhando, aprendendo, trabalhando, tanto que à luz da doutrina espírita, novamente, e por que que eu estou frisando isso? Às vezes, irmãos, né, de outras religiões, etc., estão acompanhando aqui o nosso programa, gostam da Boa Nova, etc. É, e muitas vezes a forma de entendimento de determinadas coisas é diferente. Gente, e tá tudo certo. Por isso que eu coloco, é a luz da doutrina espírita. Pode ser que você entenda isso que eu acabei de dizer de uma forma, tá? Mas não é heresia, né? Não é heresia, onde já se viu falar uma coisa dessa, que Jesus, né, é igual a gente, que a gente vai ser igual a Jesus. A luz da doutrina espírita é assim que a gente entende. E tá tudo certo se você pensa diferente, né? Lá na frente a gente descobre como é que é o negócio para valer. Porque neste momento, para todos nós, independente da religiosidade de cada um, independente da espiritualidade de cada um, para todos nós, o que que vai acontecer? O que que é importante aqui? Sermos melhores, praticar a caridade, ajudar o próximo, né? Nos concentrarmos em nos conhecermos cada vez melhor e colocar em prática a máxima que Jesus deixou para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Por isso, dessa coisa do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para conseguir aprender a se amar e assim poder amar o próximo também, né? Auxiliar o próximo, etc. O resto é o resto, né? O que interessa de verdade para todos nós neste momento é isso: não perder nenhuma oportunidade de diminuir a dor do próximo. E sempre tomando cuidado de olhar para quem está mais próximo de nós. E, de maneira geral, são essas pessoas que participam, que fazem parte
do nosso núcleo familiar mais próximo, né? É, E aí, com Emmanuel, diz a sabedoria desde sempre: faça a sua parte e o Senhor te ajudará, né? Quando, na verdade, é que assim, a gente é legal para nós podermos contar com Deus. É, acaricia o coração saber que a gente pode contar com Jesus, né? Nos dá uma segurança saber que a gente pode contar com esse espírito protetor que foi colocado ao nosso lado, né? Que foi determinado que fosse colocado ao nosso lado por Deus, né? Para nos ajudar ao longo da caminhada. Mas uma coisa que eu diria que é bem importante também, porque eu diria que vai facilitar a tomada de decisões em muitos momentos, vai impedir que você vacile, inclusive, em muitos momentos, é a certeza absoluta, que a gente poderia chamar de fé, tá certo? De que Deus, nosso Criador, nosso Pai, nos deu, já nos deu tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente precisa para poder superar qualquer desafio, né? Lembra do frio de acordo com o cobertor? Isso é muito, essas frases de efeito, elas não vêm do nada, tá certo? Deus já nos capacitou. Porque vejam, se Jesus é o nosso modelo, nosso guia, o que que Jesus não sabe desse mundo em que a gente está vivendo? Das coisas que acontecem na vida de relação, dos conhecimentos existentes, das habilidades possíveis. O que que Jesus não sabe? Isso é uma pergunta, né? Ele sabe tudo, né? Espírito puro sabe tudo deste planeta, da nossa vida de relação, das nossas possibilidades. Ele já tem todas as habilidades que são possíveis de desenvolver neste planeta. Ele já tem todo o conhecimento que é preciso desenvolver, aprender neste planeta. Já tem. Aí dá preguiça de novo, né, gente? Isso significa que eu vou ter que aprender tudo? De tudo? É, é isso. É simples assim. Por isso que não tem essa história. Chegando à condição de espírito puro, não tem essa de o que sabe tudo de eletricidade, o que sabe tudo de mecânica, o que sabe. Não, tem que saber tudo de tudo. E é onde nós vamos chegar. Por isso que tem determinadas habilidades que a gente vai desenvolvendo, porque você, sei lá, se dedicou a uma determinada profissão, etc. Muito provavelmente, numa próxima encarnação, isso vai fazer parte de você e você começa a se dedicar a outra coisa para aprender e assim vai, né? E esse conhecimento é nosso porque somos espíritos. Ainda que você, neste momento, nesta encarnação, não esteja acessando tudo o que você já aprendeu nas demais, porque não precisa, tá certo? Isso faz parte de nós. E você descobre quando as pessoas começam a dizer que você tem o dom disso ou que você tem o dom daquilo. Nesse momento, vamos aproveitar aqui para mais uma vez a gente poder fazer uma paradinha e fazer as nossas preces, as nossas vibrações, endereçando, né, essa nossa energia boa para aqueles que estão precisando, né? E aí, mais uma vez, a gente coloca em prática isso de que a gente está falando. Né, Vamos lá, Nando? então. Vamos lá e a gente sempre sugere deixar aí um copo de água do lado para os benfeitores trabalharem nessa água no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Vamos lá, então, para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada.
Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos generosos benfeitores espirituais que trabalham conosco, a possibilidade, não é, de a gente conseguir, não é, elevar as nossas atividades, as nossas, não é, responsabilidades, com efeito de dom, porém, o dom é a qualidade que Deus coloca nas ações que nós vamos, né, no suor de cada dia, alcançar. Então, que nós possamos trabalhar para que esses dons vigorem, porque é através do trabalho, do sacrifício, do estudo, da busca, que os dons passam a valer. Depois que nós nos esforçamos, mas contamos com a inspiração dos benfeitores espirituais, desses trabalhadores da luz, esses emissários de Jesus, nosso mentor espiritual, nosso espírito guardião, que nos acompanha desde tenra idade e que nos ajuda, que nos dá apoio. Para quê? Para que façamos a nossa parte. Mas contamos muito com essa ajuda quando nós estamos e nos abrimos de coração e alma para acontecer. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, para que também nos fortaleça nessa intenção, nessa busca, nesse esforço que fazemos para nos melhorar, para, através deste dom enviado por Deus, mas com o sacrifício e a nosso trabalho, vigore em nosso benefício e em benefício, consequentemente, do próximo e do planeta. Por isso pedimos a tua ajuda, pedimos a ti, Jesus, o vosso apoio de amor e misericórdia. Pedimos a todos os seres do planeta, a todas as vidas, a todos os lugares, lares, a todos os nossos familiares e entes queridos, pessoas da nossa vizinhança, da nossa sociedade, da nossa comunidade, da cidade onde estamos, no país onde nos encontramos, no hemisfério aqui onde nós vivemos. Que a tua luz envolva todo o planeta, nos envolvendo, Senhor Jesus. Por isso tivemos no ponto mais alto desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, das montanhas da África, da Antártida, da Antártica, que a tua luz, Senhor, vigore. Por isso tivemos com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção e do vosso coração, Senhor, espargindo muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma possibilidade que você pode ajudar pessoas que estão lá do outro lado da telinha, lá do lado do áudio, pessoas que ainda não receberam o sinal da rádio, da TV, e você pode ajudar. Não é a FEAL que está sendo ajudada, são essas pessoas, por isso que a gente enfatiza isso e pede a sua ajuda. Então vamos lá, entre no site amigosdaboanova.com.br. Você pode também falar com a nossa central de atendimento, com as nossas colaboradoras, 0800 12 018 38, 11, que é a Código de São Paulo, 2458-3214. E o WhatsApp que você, qualquer parte do mundo, pode falar, 11 97834 2246. Ah, eu posso fazer uma doação espontânea? Pode, nós temos o Pix da FEAL é um número de celular, é a chave com o número de celular, 11 97 261 0272. Esperamos você aí fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, caríssimo Edson, quer continuar aí refletindo ou quer que eu leia mais um trecho aqui para nós? Vamos lá, né? Então, Uhum. beleza. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito
vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta para que ela nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução das suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-se dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Então, na prática, o que que o Emmanuel está dizendo aqui? É que ele discorre, né, a escrita, a forma de se comunicar, ela é muito bonita, né? Mas talvez não tão simples e fácil de se entender, de se perceber. Aliás, como é todo o Evangelho, né? Porque as lições que Jesus deixou, elas foram deixadas para a posteridade, para sempre, né? Então ele não poderia usar uma linguagem específica para aquele momento. Ele usou uma coisa que ao longo do tempo pudesse ir sendo amadurecida, pudesse ir sendo compreendida cada vez mais e melhor, né? Os simples já perceberam naquela época, né? Mas veja, porque nós, de novo, né, gente, enquanto espíritos, que é o que nós somos jovens, espíritos jovens. Lembrando, de novo, a nossa comparação é Jesus. Quando a gente compara com ele, fica fácil de entender o quanto a gente ainda precisa amadurecer, o quanto a gente ainda é imaturo mesmo, né? Por muitos jovens que somos, enquanto espíritos. E por isso que, para nós, muitas vezes, a gente pede para papai resolver para nós, né? Igual criança. Ah, eu quero. Ah, não, não dá, não tenho dinheiro, não sei o quê, mas não tem cartão, né? Aquela história. Você não resolve com o cartão quando você precisa, né? Das coisas, como se fosse tão simples assim, como se fosse apenas bastasse querer, né? Tudo a gente pode, tudo a gente consegue, mas não quando Jesus diz, né? Batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, né? Não significa que é só pedir e a coisa vai, que nem gênio da lâmpada, se materializar na sua frente. Não significa que é só bater na porta que ela abre. Agora, ela não vai abrir se você não bater. Você não vai receber se você não pedir, né? Ou seja, o que que Jesus quis dizer com isso? É preciso que você faça, é preciso que você tenha atitude, é preciso que você tome a iniciativa. Então, e aí ele coloca aqui como se fosse, né? Quer curar? Gente, você tem essa capacidade. Deus te deu essa capacidade de curar, né? Jesus disse isso para nós. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se ele disse é para valer. Ele não estava brincando, não é uma metáfora. Não é que ele quis dizer isso ou aquilo. Não. Ele disse com todas as letras. Agora, quer curar, né? Vai fazer medicina. Na prática, o Emmanuel fala, começa amando os doentes, se interessando pela solução das suas necessidades. Como é que você se interessa pela solução das necessidades de quem está doente? Vai fazer medicina.
vai aprender tudo sobre curar doenças, né? Que é o dom de ensinar, né? Vai fazer pedagogia, vai aprender a ensinar. Para tudo existe, e hoje a gente tem o privilégio de estar num momento em que, em que o conhecimento está muito acessível, né? Hoje a gente consegue aprender muita coisa pela internet. Verde, não tem nada que você queira saber que você não possa perguntar para o Google, que você não possa perguntar para o chat GPT, né? Para as várias inteligências artificiais que a gente já tem, e ele não vai te dar uma resposta. Que a gente precisa aprender a filtrar e não acreditar em qualquer coisa, porque vamos combinar, a gente passou por um período aí que o que mais apareceu foi fake news, né? As coisas, notícias que são falsas, tá certo? Então, tem que aprender a ter discernimento para separar uma coisa da outra. Mas voltando, e essa aqui que Emmanuel fala é muito legal. Você quer falar acertadamente, né? Aprende a se calar e ouvir nos momentos importantes, né? Coisas que muitas vezes a gente não, infelizmente, não faz. E aí, isso, né, que o povo fica chamando de dom, como se fosse um presente de Deus que só você ganhou, né? Não. A doutrina dos espíritos, os espíritos superiores trazem essa informação para gente. Nada é dado, nada foi dado por Deus de graça por esse e aquele, porque era privilegiado, porque Deus gostava mais ou gostava menos. Ele deu de forma uniforme e justa para todo mundo todas as habilidades necessárias, todas as possibilidades, tá certo? Agora, cabe a nós o esforço para aprender, né? Se a gente já tem a inteligência, né? Cabe a nós usar essa inteligência para aprender. O quê? Tudo. O que Deus também nos deu, porque Ele é bom, justo e misericordioso, essa possibilidade, escolhe. Você não vai ser obrigado a ser isso ou ser aquilo. Escolhe. Você tem tudo pela frente, né? Em ciência, principalmente, a gente vê isso. Tudo está por ser pesquisado. Tudo, ainda que já exista muita coisa, muita pesquisa sobre tudo, tem muita coisa que precisa ser pesquisada ainda, né? E a gente tem essa possibilidade, vamos usar, vamos fazer, não vamos perder tempo, não vamos desperdiçar as nossas encarnações. Combinado, gente? Esses ensinamentos são bem legais, assim, e ânimo, ânimo. Não interessa quantos anos você tem, não. Escolhe alguma coisa que você gosta, que você quer e vai aprender, entendeu? Já vale para a próxima. Depois você continua. Certo? Isso aí, Beijo Edson. no coração. Infelizmente, nosso tempo já acabou de novo. Então, beleza. Obrigado, Edson, pela disponibilidade do seu tempo. Agradecer a você por estar até esse momento aí. Esperamos você, eu e o Edson, no próximo programa Alvorada. E muita paz, muita luz, muito amor e tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, 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 pessoal. Beijo no coração. gente. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.